Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu quero que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês, lá no livro de Abacuque, por favor. Tem umas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu compartilhei brevemente com o pastor, lá em casa, estudando a palavra. E eu queria ter a honra de compartilhar com vocês. Amém, irmãos? Quem é crente e é salvo e tem certeza, diz amém. Amém? Então vamos embora. Nós vamos ver um pouco, em alguns minutos, a história do livro de Abacuque. Quem já ouviu falar nesse livro na Bíblia? Pois tem na Bíblia um livro chamado Abacuque. Ele foi um profeta, um homem de Deus, que Deus usou para trazer uma mensagem de esperança e de fé para o povo de Israel. Eu vou contextualizar, porque tem gente novo na fé que não conhecem ainda muitas histórias da Bíblia. E para a gente poder entrar no tema, é necessário que você entenda em que estado, em que situação estava esse povo quando Deus levantou esse homem de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas, pesquisando, estudando. O cenário, irmãos, aonde Abacuque estava vivendo quando ele escreveu esse livro, era um cenário de caos, de tribulação, de injustiça, de opressão, de dificuldade financeira. A nação estava quebrada. Os juízes, eles não julgavam segundo a lei, eles julgavam segundo o suborno. O líder da nação era corrupto, ele não tinha nenhum temor a Deus mais, ele tinha se desviado dos caminhos de Deus, havia idolatria, havia todo tipo de injustiça contra órfãos e viúvas, a lei de assistencialismo ao necessitado havia sido abolida, a riqueza se concentrava na mão de poucos e a maioria estava empobrecendo, padecendo. E os juízes da época não atentavam para o direito. Parece tão atual essa descrição, né? Parecia que a nação estava abandonada. Parecia que Deus havia abandonado Israel, devido à situação em que eles se encontravam. E as circunstâncias, elas estavam tão difíceis, que Abacuque chegou a questionar ao Senhor: será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está ouvindo o que eles estão fazendo na nação? Será que o Senhor não vê quando o direito do pobre é tirado dele, quando a injustiça prevalece, quando a opressão aumenta, quando tudo está tão quebrado e tão corrompido? Será que o Senhor não vê? E nesse momento que Abacuque se levanta no capítulo 1, ele faz questionamentos ao Senhor. E deixa eu te ensinar uma coisa, vai anotando e pega no coração. Quando nós estamos em crise ou em lutas, não é pecado questionar ao Senhor. O porquê, ele é uma indagação feita por quem está esperando uma resposta. O ateu, ele não pergunta por quê, o crente pergunta. Receba aí a bandeira da vitória. Para um ateu que não crê em nada, que não crê nem que Deus existe, ele não faz nenhum questionamento. Porque ele não espera uma resposta, porque ele crê que Deus não existe. Na verdade, ele já crê em alguma coisa, né? O nome ateu já é contraditório. Quando Abacuque ele vai para Deus e questiona: será, Senhor? Parece que o Senhor não está ouvindo. Quem aqui, sinceramente, eu vou ser a primeira a levantar a mão, já questionou ao Senhor, no momento de crise, se perguntando: será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não me ouve mais? Será que eu estou em pecado? O que está acontecendo que parece que o Senhor esqueceu de mim? Quem é que levanta a mão de novo, só para me sentir acolhida? Né? Pode abaixar, o outro irmão estava segurando. Pode abaixar, meu filho. Você perguntou muito. Assim, por que o Senhor, né? Parece que não está nada acontecendo, mas Senhor, eu estou crendo. Parece. Então, quando a gente vai para o Senhor com questionamento assim, e espera em Deus, e é alguém, irmãos, que está sinceramente com o coração devotado ao Senhor, a dúvida ela pode até chegar. Mas eu te digo, a dúvida, ela só abre a porta para a incredulidade se você se mantiver na dúvida. Não é pecado duvidar. Muita gente manda zap, pergunta: eu acho que eu pequei, porque eu duvidei. O meu pensamento, ele cogitou. Irmãos, isso não é pecado. Pecado é sair da fé.
Pecado é você alimentar a dúvida ao ponto de você não crer mais naquilo que Deus falou. Mas quando a dúvida chega, se o bom depósito tem a palavra, a dúvida ela vai embora. E a fé no que Deus falou toma o lugar da dúvida e você volta para a posição. O problema é que muito crente, ao invés de alimentar a fé, alimenta a dúvida. Ao invés de vir a Bíblia, vai para o Google. Ao invés de vir para a palavra, vai para o Instagram. Ao invés de ler as escrituras e alimentar as promessas, ele entra em sites gospel de fofoca. Ou busca conselho de ímpio sobre algo que o ímpio nem sabe o que é. Então Abacuque, no momento em que ele cogitou, Senhor, o caos, ele está tão instaurado aqui que parece que o Senhor nos esqueceu. E aí ele toma uma atitude, no capítulo 2, ele disse assim, eu vou fazer algo. Eu vou para um caminho que eu já conheço, que é o caminho da oração. Eu vou me colocar numa torre de vigia, eu vou esperar a resposta que o Senhor vai me trazer. Amém, irmãos? No capítulo 1, eu quero que você leia comigo, só para você ter uma ideia de como que estava a situação. Capítulo 1. Você se sente mais aliviado que você não está em pecado só porque cogitou? Só porque bateu uma tristeza ou uma dúvida? Gente, a gente ainda está no mundo, ainda tem uma alma, ainda tem um corpo que sente sintomas. Então, vez por outra, uma seta de dúvida, ou de tristeza, ou de angústia mesmo. Davi disse, olha, cordas de angústia me cercaram de um jeito que parecia que eu não ia sair dali. Mas eu levantei a minha voz e o Senhor me socorreu. E aquelas cordas, elas se quebraram. E eu corri. E eu andei altaneiramente. Porque o Senhor é aquele que tira cordas de angústia e coloca cordas de amor. Cordas que nos atam a Ele, não por medo, mas por amor. E é tão maravilhoso como um livro tão pequeno, 3 capítulos, tem tanta coisa para ensinar. Tem tanta pérola, o tempo nem dá. Ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, o Senhor, Ele me deu uma palavra profética para Israel. E aí ele começa a questionar, né, o Senhor, a falar com o Senhor. Senhor, até quando eu vou clamar? E parece que o Senhor nem me escuta. Eu vou gritar violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição, a violência, elas estão diante de mim. Há contendas, litígio, eles se suscitam cada vez mais. Por esta causa, a lei, ela está se afrouxando. A justiça, ela nunca se manifesta. Porque o perverso, ele cerca o justo. E a justiça é torcida. Que quadro tão atual para 2023. Sem fazer citações mais além dessa. Você já captou? Ele faz a descrição de como estava o quadro da nação naquele tempo. E ele é levantado, irmãos, para ser aquele profeta que vai lembrar a Israel daquilo que Deus já tinha dito. Bem como eu estou aqui em cima hoje para te dizer, traga à memória o que Deus prometeu. Traga à memória a palavra para o ano de 2023, que será o ano da colheita abundante. Deixa eu lhe dizer que o ano não acabou, 2024 não chegou, ainda estamos em 2023. Ainda há tempo. Deus, Ele chega no tempo. Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus não esquece. Meu Deus, irmãos, isso grita dentro de mim. Eu não esqueci disso, Senhor. Eu me lembro. E aí o profeta, ele vai lá para a torre de vigia, no capítulo 2, cheio de questionamentos. E ele diz, olha, no 2, versículo 1. Quem está anotando, a gente vai ler até o 4. 2, 1. Eu amo essa minha Bíblia que tem escrito assim, a resposta do Senhor, acima em negrito. Quem tem essa Bíblia que tem esse título? Meu filho, Deus sempre tem resposta. Deus sempre tem resposta. Não cante coisas que falam que tem céu de bronze. Não existe céu de bronze. Deus sempre fala. Existem homens surdos, mas Deus não é mudo. Amém? Aleluia, eu estou muito alegre.
Ai, eu estou cheia de fé, minha filha. Se eu não viver pela fé, eu morro. Se eu andar pelo natural, eu caio. Mas eu decidi olhar para aquele que fez a promessa. Amém, igreja? E o profeta faz assim, ele diz, tá bom, Senhor, eu vou lá. Eu vou me colocar na torre da vigia, versículo 1. Eu vou me colocar sobre a fortaleza. E eu vou vigiar, eu vou estar atento, prestando atenção àquilo que o Senhor vai me dizer. E que resposta eu terei à minha queixa. Meu Deus, esse versículo é tão maravilhoso. Minha gente, presta atenção. Ele não tinha nenhuma dúvida que Deus ia responder. Porque a gente fica na nova aliança cantando besteira de céu de bronze. Parece, né, que o céu está... Não existe isso. Ele tinha uma convicção absurda de que Deus ia falar. Ele se sentou só para esperar a hora. E Deus está falando hoje, agora, com a gente. Ele disse assim, ó, Deus ele vai me dar uma resposta. E olha que maravilha o versículo 2. Daí o Senhor veio, ele me respondeu. E ele disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão, aquilo que Deus falou, a promessa, o projeto, o sonho, aquilo que saiu da boca de Deus, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Meu filho, esse culto hoje é para quem veio crendo em milagre. É para quem veio crendo que só Deus na sua causa. Pois eu digo, Deus está na causa. Se você chegou ao ponto de dizer, agora só Deus, você chegou no melhor momento da sua vida. Porque quando não tem braço de homem, Deus diz, agora eu posso entrar, agora eu posso agir. Agora eu posso entrar e mostrar o que eu posso fazer. É tão maravilhoso isso. Ele diz, olha, a visão, aquilo que eu tenho, não se preocupa, filho. Vai se cumprir, mas tem um tempo. Não, mas se apressa para o fim e não vai falhar. Se tardar, se de repente não acontecer do jeito e no tempo que você pensava, espera, porque certamente virá e não tardará. Dê um glória a Deus por isso. Eita glória! Sabe o que Deus disse aqui? Ainda que o cenário, Margarete, Pastor Vônia e irmãos que estão aqui, não tenha mudado, ainda que os sintomas estejam aí, ainda que o dinheiro não caiu na sua conta, ainda que aquele currículo seu não foi chamado, espera, confia, não desiste. O que você ganhará retrocedendo agora? O que você vai ganhar agora, a essa altura da sua vida, reclamando e murmurando? O que a murmuração, a incredulidade trarão a você nessa altura da sua vida? Eu vou responder, nada. Engano, prejuízo, retrocesso, vergonha. Mas aquele que se mantém firme naquilo que Deus falou, esse vai ver a mão de Deus operando. Eu sou aquela que verei o cumprimento das promessas do Senhor. Eu sou aquela que não morrerei, mas antes viverei e contarei os feitos do meu Senhor. Enquanto eu estiver nesse planeta Terra. Com sintoma, sem sintoma, com dinheiro, sem dinheiro. Eu contarei os feitos do Senhor. Deus falou para ele, ei, ainda que pareça que está demorando, faz uma coisa. Espera, confia. Para de reclamar, para de se comparar, para de reclamar do pastor, para de reclamar da igreja, para de reclamar do seu marido, para de reclamar da sua mulher, para de reclamar do país, para de falar mal da economia, pare. E eu digo uma coisa para vocês. Esse tempo determinado, ele está chegando. Existe um tempo de desfrutar, de delícias na presença do Senhor. De viver coisas maiores que você e eu não vivemos ainda. Eu viverei coisas maiores em Deus, meu filho. Eu viverei, minha filha, coisas maiores no meu Deus. Ah, mas o cenário não mudou, ainda tem guerra, fome, opressão, injustiça. Espera,
Espera, espera, espera. Ele disse aqui, ó, espera, certamente virá e não tardará. E aí eu acho que Abacuque se perguntou, mas como é que eu vou conseguir esperar? Como é que eu vou conseguir ficar no meu canto crendo? Como é, Senhor? Me ensine. Me mostre como é possível alguém cheio de sintoma te adorar. Me mostre como é possível alguém cheio de dívida te adorar. Me mostre como é possível alguém sendo injustiçado te adorar. Me mostre, me ensine. E aí o versículo 4, uau! Foi o versículo que inspirou Lutero a se levantar e a dizer à igreja: ei, o soberbo, aquele que vive por vista na força do seu braço, sua alma não é reta nele. Ele me ignora, ele não me consulta, ele não ora, ele faz as coisas mediante a moda. Ele faz as coisas, ele toma decisões à revelia da minha vontade. Esse é o soberbo. Aquele que acha que tem experiência no púlpito e não ora mais e não me busca, filha. Porque acha que dá conta do recado sem a minha ajuda. É aquele que já ganhou um dinheiro suficiente e agora vive por aí em viagens, em coisas, e esqueceu a minha casa, esqueceu a minha obra. O soberbo é aquele que confia na força do braço, que despreza a oração, que não busca conselho, que não se humilha na presença, mas se acha alguém capaz de tomar as decisões. Eu e você somos incapazes de tomar as rédeas da nossa própria vida. Ele disse em João 15, sem mim, Jesus falando, vocês não podem fazer nada. Pode ter diploma, pode ter aparência, pode morar na Zona Sul, pode ter carro de marca tal. Sem mim você não pode fazer nada. Vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. O Espírito manda gritar e bradar isso, irmãos. Vocês precisam de mim. Eu quero guiar, eu quero conduzir vocês a pastos verdejantes. Eu quero que você me veja quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lá naquele leito de UTI, eu estou lá. Eita! Eu estou no dia que te envergonharam, que te injustiçaram, eu estava lá, diz o Senhor. Ele estava lá. Esse soberbo aqui faz menção àqueles israelitas que abandonaram a aliança, que decidiram na força do braço viver a própria vida. Nós não fazemos parte desse grupo. Nenhum de vocês aqui faz parte desse grupo aqui. Eu vou lhe dizer agora de que time nós somos. Está pronto? Mas o meu justo, ele viverá pela sua fé. Eu sou da fé. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso apenas crer e eu verei o que Deus fará na minha vida, nessa igreja, nas famílias dessa casa. Temos um líder aqui, um pastor, irmãos, que vive pela fé, que não arreda o pé de crer naquilo que Deus falou, que não se rende à circunstância. Eu convivo com ele na vida pessoal da gente. Nunca vi esse homem murmurando. Nunca vi, irmãos, eu atesto aqui de cima, chamando o Espírito Santo como minha testemunha. Esse homem nunca murmurou. Sabe, nunca abandonou a fé. Ah, não dá, não tenho. Não, irmãos, era rindo, crendo e se alegrando. Rindo, crendo e se alegrando. E sabe o que acontecia? Deus vinha provendo, manifestando e suprindo. Sempre. Eu me casei com um homem, segundo as Escrituras, o justo que vive pela fé. É muito fácil crer quando as circunstâncias estão boas. O Senhor manda dizer que esse tempo de inconstância, de sorriso no rosto quando tudo está bem e de semblante caído quando tudo está mal, tem que acabar na sua vida. Homem de ânimo dobre, nada alcançará do Senhor. Tiago diz isso. Homem que oscila, mulher oscilante. Não, esse é o soberbo. Você é justo, você vive pela fé. Amém.
Quando Abacuque ouviu essas palavras da parte do Senhor, irmãos, uma mudança radical aconteceu dentro desse homem. A gente vê Abacuque no capítulo 1, ele tem esse encontro com Deus, essa resposta com Deus. E o capítulo 3, uau! O que foi aquilo que aconteceu? Que mudança impressionante de perspectiva, de visão. Aqui, irmãos, em lugar nenhum está dizendo que assim que Deus falou, plim, tudo mudou. O cenário era igual. Amor, estava tudo igual, nada tinha mudado. Mas Deus mudou o profeta. Deus mudou a visão do profeta. Quando Deus, irmãos, Ele ainda não remove circunstâncias, pega isso. É o tempo de haver uma mudança na sua mentalidade, na minha mentalidade, de como nós vemos as coisas. Você está entendendo sobre isso? Se o quadro continua igual, se alegre, se alegre. Tem alguma coisa acontecendo. Ontem a Aleph e Franciele estavam lá em casa. E eles foram jantar lá em casa. E a gente ligou a TV e deixou lá falando. E eu sentei no sofá e ligou num programa de crime. Aqueles que o sangue desce pela tela da televisão, sabe como é? Marido matou a mulher, depois no outro a mulher matou o marido, depois no terceiro o filho matou os pais. Meu Deus, quanta tragédia. Irmãos, foram alguns minutos, mas aquilo turba tanto a nossa mente. Aquilo traz um ambiente tão pesado. E eu disse, meu filho, como que alguém consegue ver uma coisa dessa todos os dias? Sabe o que meu filho falou? Ele é psicólogo. Ele disse, mãe, é por isso que os índices de enfermidades da alma, da mente, estão tão altos. Mãe, programas assim, eles afetam a saúde mental das pessoas. Elas têm medo de sair de casa, elas têm medo de falar com o vizinho, elas têm medo no local de trabalho, elas têm crise de pânico, crise de ansiedade. Índices altíssimos. Depressão já é considerada uma epidemia de tantos casos de depressão que estão sendo diagnosticados até em crianças. E eu pensando sobre isso, eu disse, meu Deus, enquanto Abacuque estava lá, só olhando aquele cenário, se revoltando com as injustiças, e lá tão afetado, e tão com aquele sentimento de, meu Deus, parece que nada está mudando, a gente encontra um Abacuque tão encolhido, tão, como é que eu posso dizer, tão retraído, tão limitado. E aí ele decide ir para a torre de vigia. Lá Deus fala com ele, diz Abacuque, ainda que o cenário não mude, eu vou fazer a mudança, vai acontecer. Aquele homem é impactado por essa palavra. E a partir daqui, até o final do capítulo 3, a gente vê um Abacuque completamente diferente. Eu anotei aqui algo. Eu queria que você colocasse o slide sobre a palavra viverá. Eu quero que vocês peguem essa palavra. É muito incrível. Ela tem um monte de significado, mas não dava tempo de botar tudo. Eu só peguei um que vai ser bem encaixado. O justo viverá pela fé. Essa palavra significa que o justo será preservado, protegido, guardado. Você compreendeu o que essa palavra quer dizer? A Bíblia está dizendo assim, enquanto eu e você, como filhos de Deus, decidimos andar por fé, nós seremos preservados das enfermidades que o mundo tem, das inquietações que o mundo tem, das insônias que o mundo tem, das crises que o mundo tem. Por quê? Porque a fé me protege, a fé me guarda, a fé me mantém, irmãos, em saúde mental, em equilíbrio, com um semblante sempre naquele padrão da fé. Se eu estou sem dinheiro, eu estou alegre. Se eu estou com dinheiro, eu estou alegre. Porque eu entendi que a minha fonte é o Senhor e não as circunstâncias. Como crente apanha do diabo até entender que deve se viver pela fé. Anote isso para nunca mais esquecer. A maneira correta de um crente viver é pela fé. A fé vai te proteger. A fé vai te preservar. Ah, mas parece até que você não vive problema. Não, irmãos, eu decidi que os problemas, eles têm o lugar deles, que é nas mãos do Senhor. Eu decidi lançar para aquele que pode resolver e não tomar para mim. Porque isso estava me adoecendo. Amor sempre me ensinou, não toma para você.
Não pega o problema dos outros para você. Ele me via em casa, às vezes, lá, minha capenga, o problema das irmãs, dos irmãos, e eu tomando para mim, e o Senhor me corrigiu usando a vida dele. Não é assim. Você pega para orar, lança para o Senhor e segue. Porque você precisa viver. Você precisa de saúde mental, você precisa dormir. E a obra precisa de você viva inteira. Então aprenda a entregar. Eu aprendi. Eu tinha 2 opções, entregar ou entregar. Eu entreguei. Só isso. E Abacuque aqui, ele entendeu sobre isso. Irmãos, eu anotei aqui. Olha isso aqui. Fixar os olhos nas circunstâncias rouba a nossa fé. Pare de ver esses programas, pelo amor de Deus. Programa de política o tempo inteiro. Falando de política o tempo inteiro. É desgastante ver as injustiças. Não se envolva com isso. Se envolva na palavra. Irmãos, o governo federal nada mais, nada menos comparado ao Senhor. Aquilo que Ele pode fazer por nós. Não se inquiete, não perca a sua saúde. Vocês estão ouvindo isso aqui? Eu anotei aqui, Abacuque, ele, depois desse encontro com o Senhor, que ele entendeu que é pela fé que se vive, ele não mais foi controlado pelo cenário ao seu redor. A sua visão, irmãos, isso aqui é muito bom. A sua visão, ela foi elevada. Ela foi elevada. E eu coloquei aqui, olhe, seus pensamentos, eles não estavam mais fixados naquilo que ele via, mas nas coisas do alto. Não é possível que um crente não leia a Bíblia todos os dias. Não é possível que um crente não ouça um louvor, pelo menos no dia, todos os dias. Faça assim, pegue a calculadora, anote quanto tempo de mídia social você fica. Multiplique por 2, esse será o tempo que você vai gastar com a palavra. Entenderam a equação? 1 hora de mídia social, 2 horas de Bíblia, ou 1h30. Teve gente aqui que achou desafiador. Tem gente que já vai dar uma desperta. Eu vou ficar então menos na internet, só 15 minutos, para ser só 30 minutos de Bíblia. Bem, quanto mais tempo você gastar com a palavra, mais fortalecido você será. E mais Deus poderá operar em você e através da sua vida. O cenário está fácil, irmãos? Está fácil para ninguém. Não está fácil para gente grande, gente pequena, gente alta, gente baixa. Não está fácil para ninguém. A gente olha para as outras nações, é caos. Olha para o Brasil, não é diferente. Olha ao redor, meu Deus, para onde nós temos que olhar? Para o Senhor. Colossenses 3, olhando para o alto, para as coisas que estão no alto. Hebreus 12, 1 e 2, fixando os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se você não tomar a atitude de crer agora, você não conseguirá romper para viver coisas maiores. Amém? Estou quase acabando. Tem uma coisa que eu anotei aqui que é muito bom. Abacuque descobriu. Uau, Dani, pega essa. Eu só pensei em você nessa hora. Abacuque descobriu, na verdade, que ele foi criado, ele foi feito para andar acima. Ele foi criado para andar acima, altaneiramente. Se o diabo quiser mexer com você, ele vai ter que olhar para cima, porque você vai estar num lugar alto. Ele não vai te encontrar na frente de um programa de policial, de sangue. Ele não vai te encontrar em site de fofoca. O diabo vai te achar. Ele vai mudar de endereço. Porque tem um crente ali, um doido, que a fé é loucura. Tem um doido ali, ele vai desviar para procurar um crente que está vacilando. Abacuque entendeu, o meu ânimo, ele não vai ser mais determinado por noticiário, nem por conta bancária, nem por diagnóstico de exame. Irmãos, decidir viver assim é um estilo de vida de luxo. Pensa o que é o mundo no caos. E você pleno, leve, dormindo, sua pele melhorando, você sorrindo, ficando pleno. O que essa camarada tem? Parece que está lerdo, parece que não está no mundo. Ei, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Do
mundo de onde eu vim e do mundo para onde eu vou. Isso aqui é fichinha, meu pai vai resolver, meu pai vai resolver, o meu pai vai resolver. Ele descobriu, epa, eu fui criado para andar acima. Abra em 3,19, leia comigo. Receba aí. Abacuque 3,19. O Senhor Deus, Ele é a minha fortaleza, meu Deus. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Sabe o que é altaneiramente? Acima, num lugar alto. Essa visão aqui no hebraico é assim. É um lugar bem alto. A pessoa fica na ponta alta do lugar alto, olhando tudo de cima. Olhando tudo de cima. Irmã, como é isso na prática, no dia a dia? É pela fé. Mas o caroço ainda está. É pela fé. O Pix não chegou na minha conta. É pela fé. Mas ainda não chegou. É pela fé. 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 É pela fé, irmãos. Não espera ver para crer. Como o diabo tem roubado a gente. Eu me incluo. Que em algumas circunstâncias eu fiquei meio que parada. Não, irmãos. O Senhor não é a minha conta bancária, não é a minha situação. É o Senhor que coloca os meus pés para andar em lugares altos. Sabe como é que a corça ela anda? Ela não anda, a corça corre. É um dos animais mais velozes, irmãos, daquele tempo. Ele usou essa figura aqui para mostrar que existe um ritmo e uma velocidade que no natural a gente não andaria, mas o Senhor nos faz andar. Coisas que seriam para anos, Ele faz em meses. Ele faz o tempo se encurtar para nos abençoar. Você está ouvindo isso, irmãos? Olhe. Ai, meu Deus, que emoção. Deixa eu colocar aqui. Abacuque 3, eu coloquei assim, o profeta, ele encontra a sua fonte de alegria em Deus. Isso mudou toda a perspectiva. A fonte dele eram as circunstâncias. Tudo estava ruim, ele estava mal, ansioso, depressivo, angustiado. Mas ele entendeu, meu olhar ele tem que estar acima disso aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pega isso, eu quero saber falar. Quando a gente anda em fé, quando a gente ora, não é ora aqui, é ora em cá, tem vida de oração. Deus, Ele conta coisas para a gente. Deus conta coisas para a gente. Que quem está no natural não entende o nosso comportamento, mas só que eu já sei o fim. Deus já me mostrou, Ele já me mostrou, eu já sei o fim, eu já sei aonde isso vai dar, e vai ser para a glória de Deus. Então, enquanto eu estou passando no estreito, eu vou passando dando glória a Deus, é assim, dando glória a Deus, é assim. Irmãos, meu Deus, Deus Ele me conta coisas, Ele quer te contar coisas. Para você ver, meu Deus, como que vai ser, como que Deus vai fazer, como que Deus vai fazer na sua vida uma obra extraordinária. Irmãos, eu creio em reviravolta, eu creio em Deus superabundando, eu creio em presentes esperados e inesperados, como diz Gigi, eu creio. Eu subi aqui hoje para te dizer que o justo vive da fé, pela sua fé você será preservado. Guardado, protegido. E eu quero encerrar com esse slide. Eu queria que vocês colocassem, por favor. Bora embora. Apaga. Os versículos finais dessa profecia, são esses 3 últimos versículos, eles ensinam que é possível se levantar acima das circunstâncias. E até mesmo, olha aqui o milagre, se alegrar nelas. Através da visão direcionada para Deus e para tudo aquilo que Ele falou. Como é que eu consigo essa atitude de alegria? É olhando toda hora o exame? É procurando o nome das doenças no Google? Não, é me ajoelhando, é levantando as mãos dentro de casa e dizendo, Senhor, esse corpo aqui só habita a vida do Senhor, o Espírito da vida toma conta do meu corpo, nada vai me abater, nada vai me abalar.
Como é que a gente se mantém aqui? É sendo cheios do Espírito. Crente natural, crente carnal, não consegue se alegrar na luta. É um sintoma. Pega o crente no dia da prova. Se ele está rindo, você vai ver. Se ele some da igreja, se ele coloca lá no Instagram, triste, acabado, essas coisinhas. Não. Você tem que se mostrar forte no dia da angústia. Se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Está em Provérbios. Abacuque entendeu que a fonte dele era Deus. Gente, essa obra toda aqui está sendo construída pela fé. Pela fé. Quem achar que a gente está milionário, é milionário pela fé. Mas manifestado não está não ainda. Mas pensa que a gente se abate, que a gente vai recuar. Nós vamos avançar. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, irmãos, Deus ele espera muito mais de mim, muito mais de você. Muito mais. E que honra, eu repito, ministrar sobre fé na data de hoje. Onde a fé bíblica foi erguida por um homem que desafiou o clero daquele tempo. Foi excomungado, sofreu tantas coisas por pregar que é só pela fé. Parem de cobrar, parem de colocar preço nas coisas que Cristo já pagou preço. Pense na coragem. E ele se levantou e nós estamos aqui para continuar pregando a mensagem de que é pela fé que nós agradamos a Deus. E quando eu estava terminando de escrever esse estudo, estava encerrando, já estava orando, veio uma palavra no meu espírito, uma palavra de conhecimento. Não se doa, não fique triste nem machucado. Passe dessa fase. Deus me falou uma coisa. Idolatria não é só imagem de escultura pregada numa parede. A gente que é cristão, né, evangélico, como chamam, a gente tem a ideia de imagem de escultura, só aquela imagem de madeira ou qualquer outro material pendurado na parede. Mas existe um conceito bíblico de idolatria que não se remete só a uma imagem de escultura. E Deus me disse assim: tem idolatria no meio da igreja. A gente aponta o dedo para aquelas imagens que algumas pessoas creem que são, né, meios para a fé, e a gente não aponta esse dedo para nós. Eu vou ler para você o conceito bíblico de idolatria, só para deixar esse último recado aqui como uma palavra de conhecimento. Não é para todos, mas eu acredito que vai servir. Na verdade, a definição de um ídolo, de acordo com as Escrituras, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E às vezes a gente critica o pessoal que tem uma imagem na parede, enquanto nós estamos idolatrando filho, idolatrando marido, idolatrando esposa, idolatrando púlpito, idolatrando carro, idolatrando empresa, idolatrando título. E o Senhor manda dizer: enquanto o ídolo não for removido, a minha mão não pode se mover. Porque o ídolo representa aquilo que é maior que Deus na nossa vida. Vou fazer uma pergunta para você. O que Deus te pediria hoje? Que você hesitaria, que você teria, eu não quero dar aquilo que você ainda se apega. Isso é um ídolo. Aquilo que nós hesitamos, cogitamos, duvidamos, aquilo que, não, mas eu não sei, Deus. Abraão entregou Isaac. Entrega o 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 Isaac. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus está pedindo algo aqui a alguns de nós. E você sabe do que o Senhor está falando. Amamos nossos filhos, mas eles não podem estar em primeiro lugar. Amamos nosso cônjuge, mas ele não pode estar em primeiro lugar. Amamos o ministério, mas o ministério não está em primeiro lugar. Amamos nossa empresa, mas a empresa não pode estar em primeiro lugar. Amamos as coisas que conquistamos, sim, foram dadas por Deus, mas elas não podem tomar o lugar do Senhor.
cada um aqui sabe, no íntimo e no profundo, aquilo que o Senhor tem pedido para ele. Na hora que isso tirar do lugar, esse espaço vai ser preenchido por uma qualidade de vida espiritual que você nunca desfrutou. Seu semblante oscilante, ele vai ter uma linha só, crescendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Porque quando o ídolo sai, Deus toma o centro. Ele toma o centro da nossa vida. Amo meu marido, esse é o meu homem de Deus, é o amor da minha vida, te amo. Mas eu amo primeiro Jesus. E ele ama Jesus primeiro do que a mim. Amo os 2 filhos que nós temos, Aleph e João Pedro. Aleph está trabalhando, por isso não veio. Mas eu amo mais Jesus. Eu amo essa igreja, amo ministrar, nasci para isso. Mas eu amo mais Jesus. Se Jesus hoje tirasse você de onde você está e lhe colocasse lá atrás, os bastidores, eles são um bom termômetro. Amém? Acabou.